Olá, amigos investidores! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no canal Como Investir no Exterior. E hoje não vou me delongar muito na introdução, porque vou apresentar o resultado anual da carteira de investimentos, tanto no Brasil quanto no exterior. E isso daqui pode levar um pouquinho mais de tempo. Prometo ser breve, mas vamos ver como que a minha carteira se comportou no ano de 2019. Bom, pulando aqui direto para a carteira, eu tenho aqui a parte da renda fixa. Então, coloco tudo aqui na minha planilha. Renda fixa, iniciamos o ano aí com os juros até um pouquinho mais alto, e depois veio caindo ao longo do ano, e a renda fixa agora não está tão atraente assim. No entanto, como eu já tenho ela há um tempo, desde 2016, então ainda tem algumas boas rentabilidades aqui, ó, considerando os patamares de hoje, né? Então eu tenho aqui pela Rico aqui, né? Um CDB lá no banco original, que me deu 7,34 em 2019 e o líquido aqui, né, descontando 15% de imposto de renda, 6,24. Considerando aí a taxa de juros em 4, então ainda tive um ganho real aí de 2,24, né? Aqui é um outro no BMG, de 118% aqui do CDI, né? E aqui o outro no BMG de 7,5%, IPCA mais 7,5%. E assim os CDBs, eles fizeram aí um total de 7,47, dando 6,35% líquido na carteira. Eu tive o vencimento de um CDB, agora no ano de 2019, que eu transformei parte dele em previdência privada, que já vai começar a aparecer em janeiro de 2020, agora no fechamento. Então, isso aqui foi a parte do CDB, sem muita novidade aqui. Já das debêntures incentivadas, então elas são isentas de imposto de renda, né? Eu tenho aqui a TCP Paranaguá, que está me pagando ainda normal aqui, eu tenho ela, né? E está pagando 3,74 no ano, isso aqui já é líquido de imposto de renda, então estou ali quase dobrando a taxa de juros e tirando 100% aí da inflação praticamente, né? Já essa da CEMIG aqui fechou em 12,88 porque eles liquidaram um terço da minha posição no meio do ano, se não me engano. Então adiantaram o pagamento, no fim das contas, somando tudo que eu recebi naquele adiantamento com tudo que eu venho recebendo no ano, deu 12,88. Aqui é um IPCA mais 10, naquela época CEMIG estava ruim, né? Ainda era o governo da Dilma, então eu tenho aí um IPCA mais 10, imagina, ficar recebendo IPCA mais 10 numa taxa de juros aí de 4%. Seria ótimo, né? Então eles liquidaram uma parte e ainda tem outra parte aqui que está rendendo. Então aqui de debêntures ficou 5,5% no ano de 2019, também um bom rendimento. Já o CRI da Reddor foi outro. Eu tinha ele, se eu não me engano, era IPCA mais 7,5 também, 7, alguma coisa, mas liquidaram também esse daí, né? Me pagaram lá tudo que deviam e encerraram aí o CRI. Então, esse rendimento aqui, ele foi até mais ou menos, não lembro de cabeça agora, acho que até setembro ali, ou agosto, que eu estava recebendo, depois eles me pagaram, então para o próximo ano, agora em 2020, esse daqui não vai aparecer. E o Tesouro Direto eu liquidei, zerei a minha posição em Tesouro Direto, conforme a taxa de juros foi caindo, eu fui liquidando minha posição e fui comprando outros ativos. Então essa aqui foi a parte de renda fixa, que hoje está em torno de 11% só da minha carteira, vem diminuindo a cada dia. Então agora, quando vencerem esses outros aqui, eu não sei, não devo ficar na renda fixa nessa taxa baixa não, apesar de saber que, né, temos sempre que ter algo em renda fixa, mas meu perfil é um pouco mais arrojado. Partindo aqui para o fundo de investimento imobiliário, então eu dei uma incrementada na tabela aqui em relação ao ano passado. Então eu tenho aqui, né, alguns ativos a mais. Eu nunca tinha vendido um FI até então, vendi este ano, porque eu já tenho uma posição grande em IRDM na minha carteira, e aí teve a subscrição, e aí o que eu fiz? Eu vendi uma parte do que eu tinha, um preço médio muito bom, e subscrevi o que eu tinha direito num preço também muito bom. Então, realizei um lucro aqui em IRDM só para poder manter mais ou menos a mesma quantidade que eu já tinha, sem perder aí
o preço da subscrição. Então aqui, olha só, total recebido, né, sobre o preço médio. Então eu faço um cálculozinho mais ou menos aqui. Então, olha, BBPO, desde que eu tenho, eu já recebi 55,94% do que eu comprei, meu preço médio aqui, né? BPFF 11, 69,5. E quando a gente vai observando aqui, ó, então a gente vê que daqui a um pouquinho, alguns ativos aqui, eu já vou ter recebido o que eu investi e vou estar só no lucro. Claro que deveria considerar a inflação também, né? Mas isso aqui é para mostrar que o investimento no longo prazo, maturação aí de mais ou menos 8 a 10 anos, né? Dependendo do crescimento dele, a gente consegue é, tirar tudo que colocou e daí fica só no lucro. E aí, por isso que eu sempre digo, né? O mínimo de tempo para investir são 10 anos. A partir de 10, 12, 15, 20, 30 anos, você está só trabalhando com lucro. Aqui, na coluna do lado, é a porcentagem no preço da cota no ano. Então, isso significa que BBPO rendeu 22,58% em 2019. Depois eu estou colocando lá no blog do bpmilhão.com, né, essas porcentagens todas escrito e também um comparativo com algumas do ano passado, do ano de 2018. Né? Então, por exemplo, EDGA 11, NSLU e a outra, deixa eu ver se... foi FIGS. Essas três aqui no ano de 2018 fecharam o ano bem negativa na minha carteira. FIGS fechou com menos 26%. A NSLU fechou com menos 16%, e se não me engano a EDGA fechou com menos 12%. Então, em 2018 eu tive vários FIs que fecharam o ano, né, com o preço da cota menor do que iniciou. Já agora em 2019 não tenho nenhum FI aqui que tenha fechado 2019 com preço menor do que iniciou. A EDGA estava bem atrás o ano inteiro, mas olha aí agora o que aconteceu, né? Subiu demais aí nos últimos 2 meses, novembro e dezembro, e agora eu estou com 23% aí no ano de 2019 de rentabilidade. Então vocês podem ver que desde que eu tenho, ó, tá 30% sobre o preço médio, né? Então estava bem pouquinho e só agora, em 2019, que ela estourou aqui. E aí a gente vai observando, por exemplo, FLMA é até engraçado. A FLMA eu comprei ela com dinheiro de pinga, que a gente fala, né? Então outro dia eu estava acompanhando, olhei FLMA ali e falei, pô, esse ativo aqui, deixa eu ver o que eu tenho aqui na corretora. Eu tinha lá ainda uns pingados na corretora, eu falei, vou gastar esses pingados todos aqui em FLMA. Não é muito não, mas olha aí a rentabilidade dela, né? Em 2019 foi de 106%. Ela tinha até passado disso daí, mas depois recuou, porque ela foi a R$ 6 e agora está 4 e pouco, então 106,28, né? Então, nunca foque no preço ali, no valor numérico ali, no dinheiro. Foque sempre na rentabilidade. Porque eu falo, a sua estratégia que tem que estar certa, né? Suas análises têm que estar certas. Então, não adianta ficar olhando o valor, porque ele vai te enganar. Então, olha sempre a porcentagem. Então, esse aqui foi o preço, ou a variação do ano, né? Deixa eu ver o que mais aqui. Foi FIGS, ó. FIGS, depois que a Red pegou, né? E aí fizeram umas obras lá e vão ficar um tempo sem pagar aluguéis e agora vão voltar a pagar em janeiro e aí vão pagar R$ 1,35, se eu não me engano. E aqui a gente vê o quanto ela subiu só em 2019. Esse daí, né? Essas aí foram as maiores altas em 2019. Aqui do lado, nessa coluna, eu tenho então o yield. Né? Então isso aqui foi o que eu recebi no ano. Então eu peguei lá, somei todos os 12 aluguéis de BBPO que eu recebi e dividi pelo fechamento da cota em 31 de dezembro de 2019. Então, quando eu somo todos os aluguéis de BBPO em 2019, né, e divido isso pelo fechamento da cota, eu tenho um yield de 7,22%. Como eu tive uma valorização de 22% em 2019 na cota, então, né, não preciso nem considerar isso daqui em líquido e limpinho, porque esses 22 aqui já corrigem a inflação, né?
Então a gente fica sempre falando ali, não, os aluguéis eles são bons, que eles são isentos de imposto de renda e você pode considerar ele líquido, porque a cota corrige a inflação, né? E nem precisa olhar aqui para ver, né, o quanto a inflação foi corrigida. Então aqui eu tenho aqui, ó, BBPO que foi 7,22 que eu recebi no ano de 2019. O que foge aqui, né, tá um pouco o outlier aqui, é o BRCR, mas é porque durante o ano eles liquidaram uma posição e pagaram ali uma amortização, né? Então esse daqui até que não conta tanto assim. Mas os demais eu tive, ó, os de papéis, né? Os considerados de papéis, ó. FEX pagou 7,13, MXRF 6,18, cadê o VRTA? Tá aqui, ó, 7,67, né? E já aqueles outros, ó, o monoinquilino aqui, que é o hospital, eu até quero aumentar a posição nele, eu vou dar mais uma estudada, porque eu comprei ele numa época de revisional e, olha aí, ó, subiu, né? Subiu o preço médio, está em 32%, quase 33%, né? E deu aí um yield de 7,85. Então, e o outro que foi Becri, com 8,88. Então, esse daqui foi o yield somando todos os aluguéis, dividido pelo fechamento da cota em 2019. Agora aqui a gente vai para o yield on cost. Né? Se você não sabe o que é o yield on cost, é o que eu recebi em relação ao meu preço médio. Então, em BBPO, olha só, somando todos os dois aluguéis e dividindo pelo meu preço médio lá, o meu preço de compra, né? Preço médio de compra, eu recebi 11,76%. Se eu quisesse criar mais uma coluna aqui, eu conseguiria criar mais uma coluna e corrigir a inflação, né? Então eu poderia pegar a inflação ali do período todo e diminuir desses 11,76, mas não vou fazer isso não, porque vai dar nó na cabeça, já tem muita informação aqui. Mas o que é interessante é ver o quanto que eu estou recebendo de aluguel em relação ao meu preço médio lá, né? O preço de compra. Então, olha, BBPO 11,76, BPFF 13,91, que mais que está muito bom aqui, ó? BCFF 9, TRXL que mudou o nome, né? Para BTLG, se eu não me engano, né? Depois eu vou mudar o nome aqui. BTLG, vou até... Não, deixa assim, ó. Lá já tá, ó. Tá puxando da minha célula, né? De uma outra aba, então tá ali, ó. BTLG11. Era TRXL11, né? 8,22. FEX aqui quase 8. MXRF um pouquinho mais de 9. Aí RNGO, FIGS, RBGS, tudo acima de 7. RBGS também subiu muito agora no finalzinho, era um ativo shopping lá em Sulacap, né, no Rio de Janeiro. É um ativozinho que eu comprei muito tempo atrás, estava até pensando em encerrar a posição, mas não é uma posição muito grande na minha carteira e eu não sou muito de ficar vendendo FI, então eu espero ali o ativo reagir um pouco e agora reagiu. VRTA 9, aí BRCR já falei, né? Olha aqui NSLO, do meu preço de compra, que foi lá numa revisional que teve, olha, 10,72%. E Becri também aqui em 10,48%. E a RDM também é ótima, né? 9,04%. Então, eu tive uma boa porcentagem aqui no yield on cost. Quando a gente vem aqui para baixo, olha, qual foi o crescimento da minha carteira de AFI? Foi de 70%. Aqui, o que eu faço? Eu considero tudo. Eu considero meu aporte, eu considero a valorização, eu considero os aluguéis que eu reinvisto, né? Porque eu quero ver qual é a minha capacidade de crescer a minha carteira e não dela crescer sozinha. O crescimento dos ativos sozinhos eu faço mensalmente lá. Então, olha, somando meus aportes, crescimento da carteira, tudo, eu consegui crescer a carteira em 70% aqui, ó. E os aluguéis recebidos, à medida que o preço das cotas vão subindo, os aluguéis tendem a não acompanhar, né? Então, muito dinheiro inundando aí o mercado, emissões direto, mas os aluguéis não acompanham na mesma proporção. Então, o que acontece? O dividend yield aqui, ó, ele cai. Então, ele ficou, né, a média do dividend yield de tudo que eu recebi em relação ao preço de fechamento de cada cota aqui, né, ficou em 5,43. Mas se eu fizer aqui o yield on cost da carteira como um todo, então a gente vai chegar em 7,53%. Isso daqui, lembrando, isso é líquido, isso daí é tudo de lucro, porque a inflação está sendo corrigida no preço das cotas.
Então, 2019 foi um ano muito bom, tanto para o yield quanto para o yield on cost. Vamos pular então aqui para ações, né, que também não fica atrás, né, no esquisito. Então aqui é a minha carteira de ações. Aqui é a mesma coisa, né? A porcentagem no preço da ação. E aqui eu faço o crescimento com aporte. Quanto que minha carteira cresceu com aporte? Quanto que minha carteira cresceu com o aporte e dividendos? E aqui quanto que eu realmente recebi de dividendos no ano de 2019. Então, olha, BBSE, eu tenho uma boa posição já em BBSE e em 2019 eu não comprei mais nenhuma cota. Então, a valorização da ação na minha carteira fechou em 36,64. Né? Como eu não aportei nada, então o crescimento com aportes é o mesmo. Mas, somando os dividendos que eu recebi, então foi para 47,27 e eu recebi 7,78 só de dividendos, tá? da minha carteira de ações aqui em BBSE. Então, seguindo a linha aqui, também não aportei nada em Ambev. Vamos ver aí o que nos aguarda para o futuro. Mantenho minha posição, recebi aqui um dividendozinho, né? Não é muito. Itaú, né? Então tá aqui, ó, eu cresci Itaú, né? Botei mais um pouquinho de Itaú. Então tá aqui, ó, 6,66 de dividendo que eu recebi. Cielo, não aportei nada, mantenho lá aquela baixaria, aquela queda da Cielo, né? Mas pagou aí um dividendo. Odontoprev, poxa, Odontoprev toda hora que ela está num preço que eu quero comprar, eu já comprei outra coisa. Então, gosto muito do ativo, mas também não coloquei mais nada na carteira esse ano. Itaúsa 3, também nada, mantenho lá o que eu tenho, 9,25 de dividendo. Bradesco, aí Bradesco ficou negativo, né? Por quê? Primeiro, olha, em relação a 31 de dezembro de 2018, e 31 de dezembro de 2019 o ativo ficou quase no mesmo preço, em torno de 33 e alguma coisa, né? Então praticamente não teve ali um crescimento no preço da ação de um ano para o outro. Mas, isso aqui na minha carteira, né? Mas ficou negativo aqui porque eu vendi uma parte. Então, Bradesco não cresceu na minha carteira assim, Bradesco diminuiu na minha carteira. Mas como eu recebi aqui uma boa parte em dividendos, então olha só, né, a minha carteira, Bradesco continua numa posição grande na minha carteira ali. Tá, então ficou negativo aqui não por causa do ativo em si, e sim porque eu vendi parte dele e aqui está refletindo o que eu tenho feito. Instituto Resseguro Brasil, esse canhão aqui, que no ano retrasado, né, final de 2018, ele fechou com 148%. E agora subiu mais um montão. Eu fiz mais um aporte lá em 70 e pouco, depois fiz mais um aporte em 90 e pouco, depois desdobrou em 3 vezes, enfim. No final das contas, esse aqui é o meu crescimento com o Instituto Resseguro Brasil. Pagou um pouquinho de dividendo aqui também. Itaúsa 4 também não cresci. Grendene, né, na minha carteira, ela está muito boa. Está ali em mais de 80%, né? Em 2019 cresceu bastante aí, então pagando dividendozinho ali também pequenininho. Porto Seguro, também não comprei nada, aí EGI. EGI eu entrei com ela e estou aí tentando melhorar aí a minha posição nela, mas também subiu bastante. E Fleury, que também entrou na carteira, né? E já deu uma disparada para cima aí. A Neoenergia também entrou esse ano na carteira junto com a MDIA. Né? Então, lembrando aqui, olha só que legal. Eu vendi 1/3 de Bradesco para comprar a MDIA. Né? Então tem um post lá que eu explico por que eu fiz isso. No fim das contas, aqui está constando menos 7,24, mas aqui subiu 7,86. Né? Então, não foi assim um mau negócio. Vamos ver como é que a MDIA vai se comportar daqui para frente. E aqui a porcentagem. Né? Então, a minha carteira, crescimento com aporte e dividendos, ficou em 56,39%. Então, mais de 50% aí de crescimento na carteira. Aqui, em 2016, né, eu estava com minhas ações e meus investimentos meio bagunçados, tinha muito tesouro direto, estava ainda pagando o meu apartamento e acabou que eu não tive um controle tão efetivo assim dos meus investimentos. Então, essas porcentagens aqui de crescimento dos dividendos, elas foram um pouco sacrificadas. E eu vendi alguns ativos e voltei a comprar em 2017. Então, 2018 foi quando eu
né? Entrei pesado na bolsa novamente, né? Tirei dinheiro do Tesouro Direto, fui tirando, fui aportando mais. Tem esse crescimento absurdo aqui, né, de dividendos. Tá explicando isso daqui lá no post do ano passado. E agora isso daqui começa a ficar mais fidedigno. Então, em 2019, o crescimento foi de 61,45%. Então, já estou recebendo isso daqui a mais de dividendos. Pulando aqui então agora rapidinho para carteira offshore. No mesmo esquema, então CVS eu comprei mais um pouquinho, né? Pagou esse aqui de dividendo para mim, esse aqui é o dividendo real que eu recebi, né? Berkshire não aumentei posição, tenho bastante dela e ela não paga dividendo. AWR, mesma coisa de Bradesco. Então, o que eu fiz? Eu realizei aqui um terço de AWR, também fiz um post lá no comoinvestirnoexterior.com explicando por que eu fiz isso. Tá? Essa questão aí da AWR é muito interessante, dá uma lida lá. Vou deixar o card aqui. E então ficou negativo aqui por causa disso. Mas engraçado, olha, eu vendi um terço aqui e, se eu não me engano, foi quase todo o dinheiro dali para ouro, para o ETF IAU. Então, olha só, tive um bom crescimento aqui já nele. Disney também não aportei. Apple, aportei mais um pouco, né, pessoal, no início do ano. Apple chegou lá nos 142 dólares em janeiro e hoje bateu 300 dólares. Então, não me aguentei, gosto muito do case e fiz um aporte ali. Quero comprar Visa, mas ainda não comprei. Ei, Titi, essa daqui, hein? Vai ser o primeiro ativo que eu vou comprar na carteira Skin in the Game que eu vou fazer lá na TD Ameritrade. Aguarde aí que nós vamos falar sobre isso em um outro vídeo também, porque esse daqui já vai ficar muito grande. Interactive Brokers teve uma bela queda aí com esse negócio de taxa zero das outras corretoras, né? Intelsat é um case muito interessante também de uma small cap que eu estou acompanhando, então também tem um vídeo explicando o que é Intelsat, o que aconteceu para ela cair essa porcentagem aqui. BlackRock e entrou na carteira a XP. Os ETF, então, eu não aumentei a posição, aumentei só aqui nos emergentes, EMI, né? Nos demais eu não aumentei a posição e entrou o IAL, o ouro aqui na carteira. E dos REITs, eu tenho aqui então o Realty Income, não aumentei posição, EPR não aumentei posição, DLR não aumentei, SIM não aumentei, LTC não aumentei, PK não aumentei. Aí entrou na carteira American Tower, tem vídeo também da American Tower lá aqui no canal e eu vou deixar também o cardzinho dele aqui. E Federal Realty, que eu estava monitorando há um tempo, também tem um vídeo do Federal Realty aqui. Bom, eu estou fazendo vídeo da maioria desses ativos aí que eu estou comprando, que eu estou analisando, né? Então vale a pena você dar uma olhadinha também nesses vídeos aí. Tava um preço bem lá em cima, chegou no meu preço-alvo e eu peguei e já coloquei na carteira. Tive que fazer uma rápida edição aqui no vídeo, porque deu uma travada aqui, mas continuando. Aqui nos crescimentos dos dividendos em 2016, 17 e 18, eu acabei não fazendo um controle muito bom e também estava comprando os ativos a partir daqui, né, de 2017, praticamente os ativos do exterior, e então não recebia muitos dividendos, mas está aqui então o crescimento de 2019 em relação a 2018. Foi um crescimento de 150%. Aqui embaixo, então, tem uma tabelinha simples mostrando o crescimento anual da carteira no exterior e a total. Novamente, né, eu compilei tudo em 2017 no exterior, que foi quando eu comecei a comprar os ativos, então estou considerando ali que foi um início, então já foi um início de 494%, mas eu já tinha comprado alguma coisa antes. E aí 2018, que fica mais fácil da gente controlar, então cresceu 13,92% em relação a 2017, e em 2019 agora cresceu praticamente 43% em relação a 2018. E já a carteira total, né, ali em 2016, quando eu comecei a computar exatamente tudinho, 524%, mas o que conta muito aqui é 2017, que cresceu 31,89% em relação a 2016, 2018, que cresceu 17,84%, e 2019, que cresceu aí 35,73% em relação a 2018. Então, aqui a gente consegue perceber que 2019 a minha capacidade de aporte junto com o crescimento dos ativos foi excepcional, foi muito bom, né? Espero que 2020
fique ainda aí num crescimento anual de 30%. Já pensou? Para os próximos 5 anos aí a carteira crescendo 30% ao ano, entre dividendos, entre aporte e a valorização dos ativos? É um negócio muito bom, né? Vamos ver aí se eu vou conseguir. Partindo aqui então para o gráfico. Esse gráfico aqui eu mostro mensalmente, né? É o gráfico dos dividendos no exterior. Então, é a carteira importante para quem quer viver no exterior por uns anos, né? É o quanto vai receber de dividendos para poder se sustentar lá fora. E eu vou criar aquela carteirazinha, carteira dividendos no exterior, e eu vou publicar ela todinha aqui. É uma carteira que eu vou fazer na TD Ameritrade. Em breve vou colocar um vídeo dela aqui. E o interessante é sempre ver que a barrinha posterior tem que ser maior do que a anterior. Então aqui a gente vê que em 2019 eu recebi mais dividendos na maioria dos meses aqui, né, em relação ao anterior. Então só teve um mesinho aqui que foi junho, foi um pouquinho diferente. Nos demais aqui, ou ficou bem parelho aqui como dezembro, ou então ganhei de lavada como que foi em janeiro. Vamos ver agora, janeiro de 2020, para onde essa barra vai. Será que agora, janeiro de 2020, essa barra vai ser igual ou maior do que a de janeiro do ano passado? Se não, vejamos no final do mês. E aqui, peraí, tá grandão. Aqui eu tenho, esse aqui é o gráfico de 2018 e esse aqui é o gráfico de 2019. Então aqui está o crescimento total da carteira, né? Então a gente percebe aí que a carteira como um todo, agora, em 2019, cresceu aí os 35%. Ó. E aqui todos os anos desde 2016. Então 16, 17, 18 e 19 é o vermelhinho. E a gente percebe que a constância aqui, ó, da carteira, do crescimento da carteira está muito bom. Isso daqui é que é o interessante. Agora, em janeiro de 2020, vai entrar aqui uma outra cor e ela tende a vir aqui acima do vermelhinho que foi 2019 e eu espero manter assim ao longo de todo o ano. Certo, pessoal? Então aqui o que é importante trazer para vocês? Por que esse crescimento aqui, essas cores aqui estão uma maior do que a outra e tende a continuar? Porque o que vai te enriquecer no futuro, o que vai fazer você atingir o seu milhão, o seu objetivo, o que você quiser, é você gerar renda, você economizar e você aportar. Os juros, os rendimentos, os dividendos recebidos, a gente não tem uma gerência sobre isso. A gente tem uma certa gerência porque a gente pode estudar, analisar e comprar o ativo ali e ele subir, né? Mas o que está realmente ao nosso alcance é gerar renda, economizar e aportar. Então, foquem nesses resultados. E os demais virão, né? Então, esse resultado aqui crescente, ele é porque ele aconteceu porque eu tenho economizado e aportado bastante. E o rendimento dos ativos e o pagamento dos dividendos vai me ajudando aí a manter a carteira crescente. Claro, se no futuro os ativos caírem 10% e eu mantiver minha capacidade de aporte, a carteira também vai crescer, mesmo com os ativos em queda. Certo, pessoal? Então, esse aqui foi o vídeo de fechamento do ano 2019. Novamente, desejo a todos vocês aí um excelente 2020, ótimos investimentos. Continue acompanhando aqui o canal, trazendo sugestões, compartilhando aí, ativando o sininho, né, aquele jargão, porque a gente já percebeu que isso daí é importante para o canal crescer e o canal já está crescendo bastante e eu fico muito contente com isso daí. Forte abraço a todos e nos veremos no próximo vídeo.